o prazer de ter o professor Fernando Carvalho Rodrigues. Eu tentei arranjar um currículo, digamos, resumido, mas o professor enviou-me uma página A4. Eu tentei resumir isto em 2 ou 3 frases, sei que não é fácil, mas vou passar a ler. É mais fácil. Quer dizer, não é que fosse preciso fazer alguma apresentação do professor, mas eu tirei aqui 3 ou 4 tópicos que me parecem que são importantes e o professor depois complementará se achar que é necessário. Eu já sabe como é que é. A minha opinião é www.fernandocarvalhorodrigues.eu. Eu escolhi o EU não é por causa da Europa, é fernandocarvalhorodrigues.eu. Pois. Pronto. Fernando Carvalho Rodrigues é professor emérito no IAD, UEP, Instituto de Arte, Design e Empresa, membro da Academia de Ciências de Lisboa e da Academia da Marinha, bem como da Sociedade Internacional de Aeronáutica. Membro honorário da Associação Nacional dos Ópticos, assim como da União Profissional dos Ópticos Optometristas. Foi diretor-geral do Instituto das Tecnologias de Informação em 1983, do LUNETI. Foi professor catedrático do Instituto Superior Técnico desde 1986. Foi um dos que estiveram na origem de Engenharia Física do IST. Doutor honoris causa pela Universidade da Beira Interior. Prémio Gulbenkian de Ciência e Tecnologia de 1982. Desenvolveu um conceito para a coesão de sistemas que tem ficado conhecido como Carvalho Rodrigues Entropy, 1989. Em 1999, concorreu e ficou diretor do programa de ciência da NATO, tanto na divisão de Ciência pela Paz, como, mais tarde, na divisão de Desafios e Ameaças Emergentes para a Segurança, entre 1999 e 2012. Foi premiado com o Prémio Pfizer, em 1977, 2 vezes com o Prémio Gulbenkian, 1978 e 1982. A Casa da Imprensa votou o Cientista do Ano, 1989. Recebeu o Prémio Abuin Sangue Lemos de Entidade Nacional de SHIP, 1990. O Prémio Boa Esperança, 1991. Foi Personalidade do Ano, de 1993, no Diário de Notícias. Tem o Prémio Albert Maia, 1995, a Medalha Lavoisier, 2013, e o Prémio Carreira Nacional de Óptica e da Associação Nacional de Ópticos, 2014. É comendador da Ordem Militar Santiago de Espada, 1992, e agora, em 2019, reformado e agricultor em Casal de Cinzas. Portanto, eu fiz aqui um pequeno resumo de tudo aquilo que eu consegui apanhar do professor, que me pareceu que era o que definia o professor da melhor forma, mas obviamente que isto é um bocadinho abusivo da minha parte. Agora o professor tem a palavra. Eu não sei se o professor Sebastião Azevedo quer dizer alguma coisa antes do início da palestra, faz favor. Bom dia, boa tarde a todos e a todos. Umas palavras muito breves, naturalmente para acolher o professor Carvalho Rodrigues, mas naturalmente também, como já fiz ontem e anteontem, para transmitir o meu reconhecimento a esta notável iniciativa que o Fernando Moreira tomou em mãos, o Fernando Moreira e o grupo que o apoia, tomou em mãos, o que significa, ao dizer notável iniciativa, é notável pelas pessoas notáveis que trouxe, que tem trazido e que vai trazer ainda esta semana. E uma delas é naturalmente o professor Carvalho Rodrigues. Tem um currículo excepcional, como toda a gente sabe, da universidade e eu diria de fora da universidade também, e muita gente de fora da universidade, e acima de tudo é um filósofo da ciência, é um conhecedor da ciência, é um homem de reflexão, um homem com uma enorme capacidade de comunicação, como também toda a gente sabe, e como neste minuto inicial mostrou desde logo, e é. Portanto, professor Carvalho Rodrigues, muito obrade pela sua disponibilidade por estar connosco. Vai ser um enorme gosto para mim pessoalmente, mas tenho a certeza para todos, ouvi-lo. E é isto, não vou gastar mais tempo, que estamos aqui para ouvir a si e para alguns comentários que sejam feitos no fim. Muito obrigado e a palavra é sua por mim. Bem-haja e bem-hajam os estarmos aqui todos por mercê da bondade da Universidade Portucalense em geral e pelo trabalho do professor Fernando Moreira em particular. Antes de nós começarmos este chá, eu precisava que o professor Fernando Moreira me relembrasse como é que é os tempos. Bom, é muito simples. O professor tem 45 minutos para fazer a sua exposição e depois entramos aqui num período de conversa, mais conversa do que debate. Muito bem, muito obrigado. Bem-haja. É da natureza da vida que nós, em cada momento,
estamos sempre a pôr uma probabilidade no futuro. Porque temos que tomar decisões. Em boa verdade, a gente só toma decisões quando não sabe o que é que há de fazer. Mas a decisão que a gente, quiçá, toma mais vezes por dia é para onde olhar a seguir. À distância que agora estou do computador, o máximo que eu posso ter focado é para aí 2 centímetros, um círculo, 2,5 cm de diâmetro. Tudo o resto está desfocado. Esta imagem fantástica que a gente tem, a 270 graus, é tudo na memória. A gente vai refrescando, consoante os interesses, nós vamos fazendo o varrimento, que não é um varrimento como é nos computadores linear, mas é um varrimento que vai despertando o interesse. E nós fazemos isto muito bem porque fazemos sem dar conta. Nós humanos somos assim, só fazemos muito bem o que fazemos sem dar conta. Quando a gente dá conta, fica tudo, demora mais tempo, tem hesitações, não corre tão bem. Um dos grandes ensinamentos desta nossa característica é que não há substituto para o estudo e para a prática. Porque o estudo e a prática trazem aquela coisa que é fazer sem dar conta. Quando a gente faz sem dar conta, está a fazer bem. Mas nós, para pôr uma probabilidade no futuro, nós, Homo sapiens sapiens, começámos por ter modelos que eram só construídos com gesto e fala. E que têm grandes limitações, mas era mais de qualquer coisa. Era a tradição oral, gesto e fala. Até que às tantas houve a descoberta do desenho. E com o desenho houve uma enorme capacidade de antever o futuro. Meia dúzia de linhas e é as pirâmides. O desenho de uma mão é a humanidade, o desenho de da caça e ensinam a caçar. Porque certamente liam nos desenhos coisas que a gente hoje não lê. Mas meia dúzia, são uns milhares de riscos e está aí um porta-aviões. E com o desenho inventámos uma outra coisa que é a pintura, no dizer de Voltaire, é a pintura da música da pauta da voz, que é a escrita. Vai para a escrita e começa com a voz a ter fala. E foi assim o que houve até há coisa de 400 anos. Há 400 anos apareceu a linguagem matemática do mundo e a capacidade de fazer modelos do mundo baseados em matemática. Até Leibniz e Descartes e é mais ou menos na altura em que se inventam os sinais que hoje nós temos. O sinal de somar, igual, essas coisas todas têm 400, 500 anos, não tem mais. Que é a representação em matemática do mundo. Que é quando o Descartes mostra o equivalente em álgebra da geometria. Porque com o desenho apareceu a geometria. E nós entusiasmámos-nos tanto, porque ao mesmo tempo nós tínhamos sido capazes de escrever equações, ou seja, álgebra, para descrever movimentos. E entusiasmámos-nos imenso com isto, porque desde Newton nós éramos capazes de fazer diferenças de quantidades, com essas diferenças escrever equações que davam a evolução do mundo, que são as equações diferenciais. As equações diferenciais trouxeram um avanço enorme para a humanidade, e mesmo agora, nos dias que correm,
correm são muito utilizadas por alguns para ver como é que vai ser a evolução desta pandemia onde estamos. E começou com as equações diferenciais esta coisa, que é nós termos a certeza, termos só certezas, de tal maneira que nós perdemos a utilização de duas palavras. Uma é predizer e a outra é prever. Os anglo-saxónicos é forecast and foresee. O predizer significava que a gente sabia quando sabia onde era, não sabia quando era. E quando sabia quando ia acontecer, não sabia onde ia acontecer. O prever tem um significado muito mais preciso. É prever significa que se sabe onde e quando. Claro que estão a ver que não custou nada desde Leibniz até Laplace, metendo o Newton lá para o meio, que o Laplace dissesse a gente há um dia que vai escrever uma equação diferencial, que é a equação da evolução, estamos aqui para onde é que vamos, e no final vamos ter a certeza de tudo. É curioso que, mais ou menos no mesmo tempo, há um senhor que chamava-se Bernoulli, que é esquecido, ou melhor, ele não é esquecido. Metade do livro dele é muito lembrada, a segunda é cultural até, a segunda metade não é nem de longe nem de perto cultural. Esse senhor Bernoulli é o avô desculpa, da família dos Bernoullis, que escreveu as equações que permitem a gente voar e que a gente ainda não permite voar. Desde que tenha uns instrumentos onde eu me meto, posso voar. Mas esse Sr. Bernoulli escreveu um livro que está traduzido em inglês há um pouco mais de 10 anos. Chama-se Ars Conjectandi, a arte de conjecturar. A primeira parte do livro é cultural e é, se eu tiver tempo para fazer uma experiência, a frequência com que algo acontece é o acaso disso suceder. Nós não dizemos acaso, dizemos probabilidade, porque também estragamos duas palavras, que era acaso, sorte, chance, que tomamos como sinónimos por probabilidade, e não são, ou não eram, até ao século XVII e início do século XIX. Acaso é uma propriedade dos objetos, e o Bernoulli, na primeira parte, que é cultural, que é a lei dos grandes números, é a probabilidade de sair caras ou coroas, é 50%. Mas o facto de eu saber que sair caras ou coroas é 50%, não me adianta nada, para eu saber qual vai ser o resultado do próximo lançamento. Cada vez que eu pego na moeda, ponho aqui, é uma experiência independente, portanto, o resultado é o que for. Portanto, estes 50% deste acaso, que a gente chama também por probabilidade, não é parte do meu conhecimento, no sentido que não me adianta para eu saber como vai ser o futuro. É uma propriedade da moeda. Assim como se os dados estiverem equilibrados, sai um número 1/6 das vezes. Este acaso, na segunda parte do Ars Conjectandi, da arte da conjectura, ele diz, mas não é assim que nós conduzimos a vida. Nós conduzimos a vida com probabilidade. E o que é esta probabilidade? A probabilidade não é acaso. Probabilidade é uma medida de quão certo eu estou que algo vai suceder. Porque há um facto da vida. A vida, a vasta maioria da vida, é feita a adivinhar. É feita a adivinhar. Depois da gente ir para um lado, porque adivinhou que é para ali, por exemplo, esta coisa agora da pandemia, a gente está
mais libertos, com muita precaução, para outro lado. É adivinhar. É adivinhar. Por isso é que tem tantos caveantes. É porque é adivinhar. Mas a vasta maioria da vida é feita a adivinhar. Mas nós somos muito bons a explicar a posteriori porque é que não podia ser sido de outra maneira. E fazemos-lo com os dois modelos mais antigos que temos para a humanidade, que é o gesto e a fala. Nós, muito cedo, pequeninos, muito pequeninos, aprendemos as regras válidas de língua. É essencial. Porque há de reparar que os pequeninos, quem toma conta dos pequeninos, normalmente as senhoras, as mães, as tias, as avós, quer ser adorado, amado por elas, o amor todo tem. Mas tem uma coisa perversa. No meu caso era assim: Fernando António, o que é que estás a fazer? E tinha outra ainda mais terrível, que é: Fernando António, o que é que estiveste a fazer? E os garotos pequeninos mirram o corpo, a alma e dizem nada. Ficam assustados, não sabem o que é de fazer. Crescem mais um bocadinho e dizem: não estou a fazer nada. Depois crescem mais outro bocadinho, passam a ter a habilidade de utilizar linguagem seguindo as regras válidas da linguagem a que a gente chama lógica, e por isso é que nos chamamos racionais, veja bem, é por causa da pergunta ao Fernando António: o que é que estiveste a fazer? E a gente aprende as regras mesmo válidas da linguagem, a busca da verdade utilizando regras válidas da linguagem. E pegamos numa coisa qualquer do passado e, por regras válidas de linguagem, explicamos que não podíamos estar a fazer outra coisa. Eu devo dizer que este encadeado de pensamento veio que uma vez deixaram-me aqui em Casal de Cinza, isto é muito grande, cara, um sobrinho, e eu acho tantas, para ser franco, eu não posso dizer se está bem nem às tias dele, mas eu esqueci-me do garoto, o garoto tem cães, tem gatos, e eu às tantas dei comigo e disse: onde é que está o Pedro? E Pedro, o que é que estás a fazer? E diz-me o garoto: não estou a fazer nada, mas não venha já. E eu aí percebi que ele estava chegou para mim que ele ainda não sabe pegar, ainda não tem com suficiente certeza que pega em regras válidas de linguagem, lógica, e proposições válidas de linguagem, vai explicar que não podia estar a fazer outra coisa. Então assim, ele ia arrumar o estaminé, não sei o quê, e depois quando estivesse lá fosse, e ele dizia: estás a ver, eu não tive a fazer nada. Esta lógica tem as suas limitações, como foi provada por Gödel em 1931, mesmo para a aritmética. Mesmo para a aritmética. Claro que o Bernoulli não sabia que ia haver essa prova do Gödel. Mas era uma coisa que se intuía, que era ter proposições sobre as quais não é possível saber se são verdadeiras ou falsas. Podemos todos já pensar se eu afirmar: eu só digo mentiras, é falso ou verdadeiro? Não é possível sair deste emaranhado. A proposição é válida. E o que o Gödel demonstrou em 1931 foi que, mesmo em aritmética, posso pegar proposições válidas, por regras válidas de linguagem, ou seja, de lógica, posso chegar a proposições sobre as quais não é possível dizer se é verdadeiro ou falso. Nós avançamos com a vida e vamos. Já estas máquinas que permeiam este nosso chá das 5, essas máquinas, não são capazes de viver com uma proposição sobre a qual eles não sabem se é 0 ou se é 1. E penduram-se.
estas máquinas, os seus fabricados, são muito vulneráveis ao teorema de Gödel. Nós não. A gente diz, olha que engraçado. Não sei se é verdade ou mentira, mas olha, vou continuar. Então, nessa segunda parte, o que é que o Bernoulli diz? Se eu tiver casos condicionais, eu não sou capaz de dar um acaso para o fenómeno, mas dou um intervalo. E ele dizia assim, se calhar, o que nós temos no mundo é que ter uma matemática em que eu faça aquilo que faço na maior parte das circunstâncias da vida, que é ter a probabilidade de quão certo eu estou que algo vai acontecer, tal como fazem os meteorologistas ainda hoje. Os meteorologistas são os poucos que dizem assim, é provável que amanhã vá fazer bom tempo. E este provável, eles chegam a ele, têm as equações diferenciais do movimento geral da atmosfera, têm as imagens de satélite, têm cartas de superfície, de pressão, temperatura e umidade, têm as estatísticas e têm a olhar para a janela. Cada uma destas camadas, ou cada um destes argumentos, o meteorologista dá-lhe um peso. Mas, no caso limite, e para ilustrar esta nossa conversa, se um meteorologista, por hipótese, estivesse aqui hoje, em Portugal, e pegasse numa carta que, por engano, uma imagem de satélite, que por algum artefacto ou por engano lhe chega cheia de nuvens, olhava para a janela, não ia dizer está a fazer, daqui a uma hora vai fazer mau tempo. Não dizia. Porque o argumento, aquilo que eu estou a ver, tinha um peso que se sobrepunha a todos os outros argumentos. E o que Bernoulli diz, 1714, 13, 14, é isto. Então o que nós devíamos ter era, ele não diz isto, ele para ali e diz, nós temos que ter uma matemática para isto, porque nós temos é que fazer uma arte de conjeturar. E como é que é a arte de conjeturar? A arte de conjeturar foi pegada nos anos 80 e 90 por um senhor chamado Dempster e outro Schaffer, que construíram a matemática de conjuntos em que o elemento dos conjuntos é um argumento e o seu peso. A este conjunto, argumento e o seu peso, eles chamaram-lhe sistema de crenças, belief systems. Como é que a gente chega aos argumentos e aos pesos? Os argumentos podem ser por intuição, por revelação, por dedução, alguns podem ser religiosos, outros não. É os argumentos que cada instituição tem. O argumento e o peso que dá aquele argumento. Com esta... Porquê que isto teve 300 anos censurado e completamente postado ao ostracismo? Porque isto era a machadada última no positivismo. Era um Laplace. Então, eu tenho as equações diferenciais, eu vou ser capaz de escrever as equações para o futuro, desde que eu saiba os átomos todos, tudo. Sou capaz. Vou ser capaz. Claro que nestes 300 anos isto foi levando algumas machadadas. A primeira começou com um senhor chamado Boltzmann e esta coisa do calor. É que se eu tiver a minha mão quente, esta coisa da lata está fria. Há uma interação entre a minha mão e a lata que é o que chama-se calor. O calor não é energia, não, é uma interação. Se eu puser aqui um isolante, deixa de haver interação, não pode haver. E o que na altura começaram a estudar o calor que descobriram foi que a minha mão quer dar todo o calor que cá tem, toda a interação toda,
para a lata que está fria. Foi uma grande surpresa para toda a gente que a lata fria recusava receber todo o calor que a mão lhe podia dar. Havia um bocado que não recusava. Boltzmann teve um lampejo de dizer assim, se calhar isto é porque há átomos, os átomos têm energia, depois ele descobriu que a energia em cada um dos átomos segue a exponencial, de modo que 1% dos átomos destas salas onde estamos, do ar destas salas, tem mais de 50% da energia que está no ar das salas. De facto, a regra é 20-80. Dá 4,64 e depois vai dar 1,50. E, portanto, há átomos aqui na lata fria que estão com mais energia cinética do que muitos átomos da minha mão. Portanto, esses não vão querer receber mais energia. Mas a lata não pode receber toda a energia que esta mão lhe pode. Não pode receber todo o calor, desculpa, não é energia. Todo o calor que a mão lhe pode dar. E isto queria dizer que o mundo era estatístico. Ou seja, que na natureza também havia uma espécie de muitas funções de crença e estas funções de crença determinavam como é que o mundo andava. Aliás, o maior problema que a humanidade tem para resolver é este o problema dos 20-80. Esse é que é o grande programa da humanidade. Porque esta distribuição que o Boltzmann descobriu para a energia dos átomos, que faz com que 1% dos átomos de cada uma das salas onde estava no ar detenha 50% da energia, é os mesmos que depois um senhor chamado Zipf, a estudar filologia, percebeu que 1% das palavras explicam 50% dos textos. Depois um chegou para até 1% das pessoas detêm 50% da propriedade. 1% das páginas da web explicam 50% daquilo que a gente procura na web. 1% dos compositores explicam 50% da música que ouvimos. 1%, no caso ainda é menos, 1% dos locutores que a gente vê na televisão explicam 50% daqueles que a gente ouve. 1% dos pintores explicam 50% daquilo da pintura que a gente vê. O que quer dizer que esta curva da exponencial, que é uma curva resultado, como veremos, de aplicar um sistema de crenças à natureza, e que dá, como digo, o certo é 20-80, é o grande problema, porque os 20% dos átomos que têm 80% de energia não são sempre os mesmos 20%. Não são sempre os mesmos, mas são sempre 20%. Nós, para a justiça social, porque a distribuição para todas as atividades humanas é isto, 20-80, nós queremos que isto não seja assim. O que é que inventámos? Primeiro inventámos o handicap para as corridas de cavalo, depois a seguir o handicap para o golfe e agora a justiça fiscal. O que é que a gente faz? A gente vai fazer na exponencial, no caso do golfe, qualquer pessoa que começa a jogar golfe tem um handicap de 28. O que quer dizer, pode jogar com um infinito, que joga infinitamente mais, mas esse que joga infinitamente mais e que tem handicap 0 ou 1, tem que dar menos 29 pancadas do que ele para ganhar. Nos cavalos também, quando ganham muita corrida, põem-lhes pesos. E no caso da coisa fiscal, no meio da exponencial, está a ver aquela coisa casa para baixo, uns sobem e outros descem e fica ali nivelado. Mas nunca tocam nem no 1% que detém nos 50% da riqueza, nem 1% que não tem nada. E este 20% que detém 80%, dá o tal 1 que tem 50%, não são sempre os mesmos, mas são sempre 20%. Quando é que há grandes convulsões? Olha, quando se trocam os 20%. Por exemplo, agora,
até há bem pouco tempo, isto era NATO, Pacto de Varsóvia, lá está 1%, 50%. Agora apareceram muitos mais outros. E como é que é o truque sempre? O truque para a convulsão, porque isto queria dizer também que dentro da natureza está metida uma certa luta. Como é que é? É muito simples. É uma parte dos da exponencial convencem aqueles que nada têm que quando eles forem os que têm 80%, dos 20% que têm 80%, a vida destes que nada têm vai melhorar. Pois dá ali umas convulsões, às tantas já está tudo estável, lá 20% tem 80%. Estão a ver que estas coisas todas chegaram ao século XX e a ciência fez as grandes descobertas do século XX. As grandes descobertas do século XX em tecnologia são fantásticas. Da ciência são, de facto, em meu entender, 4. Ou 5. A primeira, são 4. A primeira é a velocidade máxima da dinâmica, é a velocidade da luz no vácuo. Depois é Heisenberg. Quando eu meço, interfiro com a medida e, portanto, eu não sou capaz de saber a verdade, leia-se, a verdade à Laplace, que é sei tudo, fazendo medidas e experiências. É a tal incerteza de Heisenberg. Pois, 1931, Gödel. Não é possível chegar à verdade pela lógica. Nos tribunais, nos parlamentos, etc., e nos debates, que é, por regras válidas de linguagem, querer saber a verdade. Mas há algumas situações onde não está a verdade. E depois, em 1972, há um senhor chamado Lourenço, com quem trabalhava um vizinho aqui meu, da Miuzela, foi dos grandes, mas enormíssimo cientista do século XX, chamado José Pinto Peixoto, escreveu The Physics of Climate, trabalhou com o Lourenço. Aliás, o Lourenço escreveu o prefácio do livro The Physics of Climate, do José Pinto Peixoto. Está traduzido em 33 línguas, é um super best-seller. É de ciência. E o que esse senhor descobriu é que, quando fazia as equações diferenciais do movimento geral da atmosfera, se em vez, por exemplo, do número que tinha 6 casas decimais só pusessem 5 casas decimais, os resultados que vinham de utilizar as mesmas equações diferenciais, passados 3 dias para o movimento geral da atmosfera, davam valores completamente diferentes. Ou seja, nem a gente é capaz de ir para trás e saber de onde veio, porque quando anda para trás tem o mesmo fenómeno, que é, bastam variações muito, quando os sistemas são muito complexos, ou seja, têm muitos elementos, basta pequenas variações nos dados, no início, para ter passado algum tempo muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Portanto, a previsão está também ligada ao tempo a que se faz. Em meteorologia é 3 dias. 3 dias aquilo dá bastante certo. A partir de 3 dias, pois é aquela coisa da probabilidade bem abaixo. E estes 4 limites que a ciência descobriu, mais a limitação das equações diferenciais com a teoria do caos, faz com que nós hoje tenhamos que ter uma matemática que é muito perto da mecânica quântica sem nunca invocar espaço e tempo. Porque o que a mecânica quântica veio mostrar é curioso. Nunca foi abandonada a ideia de que a gente ia saber tudo. Mas depois, quando foi da mecânica quântica, passou a ser estatística. E agora faço um parêntese nisto. Quem inventou os termos quantidade de informação, ligar a quantidade de informação à estatística, foi um senhor chamado Fisher,
que era agricultor, era professor de agronomia em Cambridge, e chegou lá por testar sementes. E sabem o que é que ele escreveu em 1925 num livro que se chama... bem, ele está aqui na minha frente, mas pronto. Agora, não, a ver se eu tenho para aqui. Não. Eu tenho para aí escrito, mas enfim. Olha, mas no fundo é como é que se fazem experiências em ciência. E sabem o que é que ele diz? Dizem, isto é tudo desconhecido. Como é que a gente aborda as coisas em ciência e faz experiências para conhecer? É porque, por cada dado que a gente tem numa experiência, ele dá uma quantidade de informação sobre a variável que a gente desconhece. Digam lá que isto não é uma descoberta. Hoje parece-nos óbvio. Em 1925, o senhor que andava a fazer ensaio de sementes, portanto, ele não quer qual era o desconhecido dele. Qual é a semente boa? Para determinadas... Eu não sabia. Então fazia uma experiência e cada dado... Portanto, informação não existe. Existe é dado. E depois, cada um... Há uns que olham para aquele dado e veem lá uma quantidade muito grande de informação sobre a variável que desconhecem. Há outros que olham para o mesmo dado e não veem nada. Aliás, não sei se passa ao mesmo convosco. Eu, cada vez que me fazem uma fotografia íntima, ou seja, um raio-x, ou aquelas coisas agora, os destaques, aquelas coisas, eu não resisto a olhar para aquilo. E fico muito mais doente, porque não percebo nada do que é que lá está. Estão lá os mesmos dados que depois o médico vai olhar. Ele olha e farta-se dizer coisas que fazem sentido. Pá. Eu olho para aquilo e não vejo lá nada. Mas é que nada. A menos que seja um osso todo estraçalhado e que está um em cima do outro. Mesmo assim, eles olham para aquilo e não veem nada e dizem, olha, partiu o pulso. Então, os dados dão uma quantidade de informação sobre a variável que a gente desconhece. Modo, esqueçam-se do Shannon. O Shannon é muito conhecido para a teoria da informação. Trabalhava na Bell. E a Bell pôs os tambores da propaganda a andar. Quem inventou que a quantidade de informação estava relacionada com a probabilidade de ocorrer em 1925. Em mecânica quântica já tinham percebido que, na sequência do Boltzmann, da existência dos átomos, que aquela coisa a gente fazia medidas e aquilo acontecia muitas coisas. De tal maneira que lhe chamavam as observáveis. E as observáveis é o tal dado que dá uma quantidade de informação sobre a variável que a gente conhece. Então, o que é que... Portanto, estão a ver aquela coisa da entropia, da estatística, etc. É Boltzmann, Fischer, e o resto depois para a frente foi só confusão. São estes dois. Que é um dado dá uma quantidade de informação sobre a variável que a gente desconhece. Este conhecer, então, se pegarmos agora no Bernoulli e nesta característica que é um dado, dá uma quantidade de informação sobre a variável. Portanto, estão a ver, não há informação, há dados. Olhem para a pandemia agora. A conferência de imprensa das pessoas, de manhã, ou algum dia, eles não estão a dar informação nenhuma, estão a dar dados. Depois, eu olho para aquilo de uma maneira e só sei ficar assustado. Os médicos epidemiologistas dizem que já está tudo bem. Os outros dizem que não sei o quê. Portanto, cada um vai tirar quantidades de informação diferentes. Agora, não há átomos verdes, não há átomos amarelos, não há átomos vermelhos. Mas eu tenho aqui no cascol vermelho, amarelo, azul.
o que faz estas observáveis é que os sistemas é que dão as diversas propriedades aos átomos. Então, um sistema, o que é? São coisas individuais que estão em interação. O que é que define um sistema? As interações. Com as determinadas interações, o sistema está num estado, com outras interações, está noutro. Por exemplo, eu estou no estado de vivo. A quantidade de informação que é preciso para me descrever é muito pequena. Basta dizer Fernando Carvalho Rodrigues, não é mais. E eu tenho uma carrada de átomos grande. Agora, se eu passar do estado de vivo para o estado de finado, é curioso. São precisos muito mais dados para saber, porque cada átomo vai para o seu lado, os bicharada como, cada um vai para o seu lado e tal. Era preciso seguir os átomos todos, de modo. O número de dados que é preciso para saber de mim, quando eu estou vivo e quando eu estou morto, crescem ordens fantásticas de grandeza. E por isso é que, em algumas culturas, nunca dizem fulano de tal morreu. Então, e fulano de tal é para deixarmos de o ver. O deixarmos de o ver é não ser observável. Não passou a não ser observável. Mas ele anda por aí, os átomos todos andam por aí. Este observável, o sistema depende das interações. Portanto, estes átomos agora estão numas interações que a gente não percebe e estou vivo. Quando estiverem noutra, que a gente também não percebe, vou estar afinado. E sabemos outra coisa, cada vez que as coisas são mais complexas, basta uma pequena mudança no instante inicial para as consequências a se amplificarem de tal maneira ou a baterem de tal maneira, podem dar, passados uns tempos poucos, resultados muito diferentes. Mas sabemos uma coisa, como é que a gente tem que fazer a sentido à vida? E o que é que a gente faz? A gente tem as interações e sobre o sistema a gente põe a nossa percepção. Os sentidos faz medida. O mesmo sistema, para um surdo ou para uma pessoa que ouve, são distintos. Quando aplica ao sistema, nas interações do sistema, a percepção define aquilo que para ele é aquilo que vai estudar. E depois, o que é que faz? Se fizer uma aplicação dos argumentos e dos pesos dos argumentos, ou seja, do sistema de crenças, ao sistema, tem as observáveis, que é aquela coisa que se a minha avó, que morreu com 102 anos, aqui em Casal de Sines, em 1972, diria: ai, meus filhos, tanto trabalho que tendes. Então vós não sabeis que quem não sabe é como quem não vê. A gente só vê aquilo que o sistema de crenças aplicado ao sistema dá como observáveis. Eu vou-te contar um episódio que me aconteceu e que mostra todos os dados estão lá. Todos. Eu aplico o sistema de crenças sobre esse conjunto de dados e resultam as observáveis. Vão ver que acabamos de fazer a mecânica quântica sem uma única vez de mencionar espaço, sem mencionar tempo, só mencionar o seu chamado Fischer. Eu um dia, em Lisboa, o episódio, só agora é que faz sentido com ele. Mas nunca me esqueci porque ia morrendo. Eu ando da maior parte, estou em Lisboa, só de carro.
andava, mas pronto, andava só de carro. Um dia estava numa das passagens dos restauradores, quando havia, no fim da Avenida da Liberdade, havia uma passagem de peões. Quando se vem dos restauradores para o Rossio, ali quase em frente ao Teatro Dona Maria, epá, eu estava de peão. Graças a Deus que o pé de apoio ainda estava apoiado. Não tinha morrido. Eu estava de peão, mas o meu sistema de crenças era o tipo que vai a conduzir. Então não é que estive à espera que acendesse o verde para os carros para atravessarem. Porque todos os sinais, tudo está lá, sempre. Está lá para os peões, para os carros, para quem não quer atravessar, para quem não está tudo. Mas quais são os dados que a gente tira de lá como observáveis e que probabilidade dá às observáveis? Isso depende, em cada momento, do nosso sistema de crenças. Agora, se somarem este tipo de matemática com o facto de nós vivermos agora numa sociedade que é em parte nascida e em parte fabricada, a matemática do Dempsey e Schaffer das funções de crença, belief systems functions, eu tenho muitos sistemas de crenças, sou capaz de combinar os sistemas de crenças com determinadas regras, de tal maneira que eu faça um sistema de crenças que é melhor do que os sistemas dos diversos níveis de sistemas de crenças. E estão a ver o poder disto. O poder disto é que, se eu quiser que alguém passe a observar outra coisa, quer lá saber que dados é que ele tem acesso. Todos temos acesso aos dados todos. Só ele vai observar aqueles que o sistema de crenças dele ditarem. Dizem, mas isso é uma coisa muito nova. Olha que não será tanto que a gente sempre mandou missionários de um lado para o outro, não foi? Sempre mandámos pessoas para mudar o sistema de crenças, por bem, a maior parte das vezes. As observáveis são, então, o resultado de aplicar uma função de sistema de crenças aos dados que aí estão. Agora vejam, nós hoje temos 3 classes de vida a funcionar no planeta. Somos nós que somos seres nascidos, esta coisa que nos permeia aqui, que são os seres fabricados, aos quais estamos a dar prerrogativas que eram exclusivamente dos seres humanos. Olhem para o IRS, olhem para a entrada do metro. Quando era garoto, lá em Lisboa, às vezes não tinha o dinheiro certo, esticava lá a mão ao senhor que lá estava, ele lá faltava lá um questão ou 2 questões, ele apanhava com o dinheiro e abria o portão, abria a porta e a gente passava. Agora, expliquem lá isso a um ser fabricado que lá está. Mas, cada vez mais, estamos a passar coisas que eram de humanos para os sistemas fabricados, sem debate, sem votação, sem nada. Sem nada. E estas máquinas são muito boas para meter sistemas de crença. Aliás, a maior parte do que a gente diz que são algoritmos são funções de sistemas de crença. De modo que vou citar um nome porque andou aí na boca de todo mundo, o que é Analytical Cambridge. Quem sabe desta matemática, aquilo é quase o saber atabuado, é o mínimo, que é mudar o sistema de crenças para as observáveis serem outras. Quer lá saber da proteção de dados, quer lá saber... Ouça, se quiserem confundir muitas pessoas, deem muitos dados. Vocês já viram que eu no estado de nascido só preciso, Fernando Carvalho Rodrigues, quando estiver morto é que eu preciso de muitos dados que tinham que seguir os meus átomos. Porque ao contrário, para um sistema ser orgânico e funcional tem que ser muito complexo, ou seja, muitos elementos, muitos participantes,
humanidade cada vez mais, mas com uma enorme simplicidade de dados. Quanto menos número de dados precisar, mais orgânico e funcional é. Porque os dados dou de barato. Eu quero é saber como é que é o sistema de crença. E isto dá as minhas observáveis. Mas não existe desenvolvimento humano sem medida. E por isso, cada vez que aparece gente a predizer e a prever, normalmente as encomendas para prever e predizer são ou por conforto ou por prestígio. Para as pessoas da política é um conforto. Aqueles tipos disseram que ia ser assim. Na banca é questões de prestígio. Encomendam uma coisa a uma grande consultora e ela vai dizer aquelas coisas. Mas isto é governado por esta matemática. É uma matemática bastante nova. Não é muito ou quase nada ensinada. E era por isto que eu hoje vinha aqui, porque tomem o marketing. Querem ver o marketing? Cada um de nós tem um sistema de crenças. Ok? Os dados estão lá todos. O que é que eu observo? Aqueles que o meu sistema de crenças medita quando faço a aplicação do sistema de crenças aos dados, aparecem aqueles. Um designer. O designer tem uma encomenda, tem um sistema de crenças e tem os dados, o mesmo que o cliente. Então, agora vejam. Eu posso ter uma medida se a minha previsão ou predição estão quase lá, que é a distância entre as observáveis minhas e do meu cliente. Se eu for de marketing, entre o marketeer e o cliente. O que é que isto não se consegue de uma vez só, é por iterações. Vou fazendo iterações de tal maneira que as duas coincidam. No caso do marketing político, houve uns anos que passei muito perto da política, nos 83, 84, 85, 87, com o professor Veiga Simão. E aprendi uma coisa. Sabem quando é que eu ganhava? É quando às tantas o senhor ministro olhava para mim e diz assim, sabe, eu tive esta ideia, e eu dizia ao senhor ministro, que ideia fantástica, que era uma coisa que eu tinha andado a plantar durante 3 semanas. Logo que passou a ser uma ideia do senhor ministro, e era, do seu ponto de vista político, era mesmo, não era minha. Esta distância entre o que a gente vai observando e o que o outro vai observando, quando vai para o mínimo, nós somos capazes de fazer coisa. Mas lembrem-se que isto é sempre quão certo eu estou. Em ciência, como a física, esta probabilidade, o número de variáveis no sistema de crenças é infinitamente mais pequeno do que nos contactos da vida humana. Esta matemática das funções de crenças, quando é a linguagem física do mundo, deu a mecânica quântica. Quando é a vida normal, ainda estamos para ver o que é que dá. Mas que é uma grande promessa, é. E talvez nos ajude, mas ajude mesmo a gente resolver o problema fundamental. Que agora, aqui em Casal de Cinza, me está a crescer na cabeça que é o problema fundamental da humanidade, que é resolver os 20-80% em todas as atividades. Dá 1% dos 50%. 1% dos pintores que já existiram explicam 50% das obras de arte que a gente vê. Porque, se calhar, o que é observável depende lá da função de sistemas de crença. E isto era uma espécie de provocação do chá das 5 para hoje, a gente ter aqui uma conversa. E já agora, olha, meus amigos, depois deste falatório todo, vou observar aqui uma dentada desta. Então, obrigado pela vossa paciência. Obrigado, professor, pela excelente palestra,
esta oração de sapiência, que não foi uma palestra, foi uma oração de sapiência total, e esta facilidade com que integra coisas complexas em coisas simples do dia a dia é absolutamente brilhante, pelo menos para mim. Eu agora ia fazer o que tenho feito nas últimas sessões, ia abrir aqui um espaço de debate, de conversa. Eu tenho a certeza que o professor Carvalho Rodrigues irá responder a tudo desta mesma forma e com esta facilidade. Portanto, está aberto a situação. Alguém quer colocar a questão? Alguma questão? Pode abrir o microfone e esteja à vontade. Eu vou ouvir as pessoas, é? Sim, sim. Sim. Mas enquanto ninguém faz nenhuma pergunta, há aqui uma participante, a Josefina Rodrigues, que pergunta o seguinte: referiu que não há desenvolvimento humano sem medida. Por outro lado, como a ética e a proteção de dados incorpora ao sistema de crenças, nomeadamente nos aplicativos do rastreio de Covid. Se a China já o faz, o que prevê em Portugal? Bem, o que a China faz é uma coisa que é impossível. Impossível. Ou melhor, é possível durante algum tempo, que é aterrorizar as pessoas e meter-lhe medo, que é toda a gente tem o mesmo sistema de crenças. E com o mesmo sistema de crenças, toda a gente observa todos a mesma coisa. E, portanto, isto não é possível fazer durante eternidades, porque só é possível fazer aterrorizando pessoas. Mas estão agora ainda nessa via, não é? Da medida é isto. Eu dizia a medida das previsões, porque já viram na televisão, todos os dias aparece gente a prever coisas fantásticas, não é? Aliás, é muito engraçado. Eu não penso que isto é alguma crítica às pessoas. Isto é a vida das pessoas, que é aquelas pessoas na televisão que sobre todos os assuntos estão sempre a prever qualquer coisa. Sabem porque é que se safam? É que nunca ninguém depois vai dizer: você previu isto. Até ao final não aconteceu nada, ou aconteceu o contrário. E, portanto, é nesse sentido que, sem medida, depois não há evolução humana, porque a gente não sabe se está no bom caminho para predizer ou para prever, porque são dois estados diferentes. Prever é saber quando e onde. Predizer, sei quando, não sei onde, sei onde, mas não sei quando, que é o caso dos tremores de terra, os tremores de terra e vulcões. Mais alguma questão? Queiram colocar? Tenho aqui uma coisa que... Não. Professor, já agora só uma pequena questão, que é, todos os dias assistimos a projeções e a curvas e a R's e outras coisas na televisão, na internet está cheio dessas previsões, há muita gente a ter essa vontade. O professor tem alguma previsão sua para esta evolução? Quando é que isto pode, digamos, atingir o ponto ótimo? Quando é que isto pode terminar? O professor também aplica o seu tempo a fazer este tipo de previsões ou não? Todos os dias faço uma curva. Porque a gente agora não pode dar curvas, tenho que eu fazer uma curva. Agora já percebi porque é que a gente fala tanto em curva. É que está proibido dar curvas. Mas faço. E vou-lhe dizer como é que... Primeiro, as previsões. E abençoado seja quem anda a fazer estas previsões com honestidade, porque a gente vai aprender com isto. E agora, especialmente, que agora vai ter medida, ou acertou ou não acertou, e vai ser lembrado. As pessoas, os locutores da televisão, as pessoas que fazem de profissão, está sempre a prever, não é? As coisas mais... Pronto, isso é a vida deles, nunca lhes vai ser nada dito. Afinal, estava tudo mal. Mas o resto, a maior parte das previsões é equações diferenciais à Newton, que é, eu estou aqui, estou além, e agora vou ver como é que vai fazer a diferença. Só que
os dados que vêm têm na sua gênese o caos. Porque nós não somos como os átomos deste ar à Boltzmann. Não há estes átomos aqui que estão aqui são todos iguais. Pronto, tem espécies, tem os outros, mas pronto, cada uma das espécies são para aí 4 ou 5 todos iguais. Nós não há dois iguais, dois. De modo que basta uma pequeninha variação no início para lá para o fim ser uma coisa desgraçada. Mas agora, uma coisa importante, utilizar só equações diferenciais para ver como é que vai ser, não é? Dá aquelas coisas, vão se infectar em Portugal 6 milhões. Às tantas no início era isso, não é? Ia ser 6 milhões. Só que, no caso das pestes, eu vou fazer chegar ao meu caro professor a descrição de uma peste do ano 542, escrito por uma pessoa que a viveu, um tal Procópio. As pestes normalmente é 4 meses, 3 de grande sofrimento. O que é que as pessoas faziam quando uma peste, a gente não sabia. Primeiro, que havia vírus e que havia bactérias e que havia veículos de contágio. Só sabiam que morriam que nem tordo. O que é que as pessoas faziam? Fugiam. Está a ver? Ao fugir, aquela coisa que é o distanciamento social, agora, era dar à sola, cada um com a sua família. Agora, aquilo era um sofrimento horrível. Porque hoje, como temos esta sociedade eficaz, fazem com que nos cheguem onde a gente está os sistemas de suporte à vida. Antes, 100 anos para trás, as pessoas fugiam aqui da guarda, estava amuralhada e não sei o quê, 150 anos, fugiam, tinham que ir à procura de água, de comer, de energia, fazer fogueiras, etc. Hoje, a água chega ao 13º andar das Amoreiras, chegam os alimentos à distribuição. Por acaso é uma coisa que a gente ainda não aprendeu, que é engraçado, porque aprendemos tudo menos disso. Só os americanos é que tiveram o lampejo de fazer isto. A minha avó, aqui numa aldeia, que é um lugar de Casal de Cinza, lugar é o criado, onde eu sou originário, que é da freguesia de Casal de Cinza. A minha avó viveu até aos 102 anos, felicíssima, nunca teve um consumo obrigatório. Mas hoje nós temos. É a renda da casa, ou o empréstimo da casa, mais para a água, mais para a luz. Portanto, as pessoas, para além de a água, a energia, os alimentos, têm hoje um consumível que precisam de ter para manter esta sociedade a funcionar. Sabe como é que se chama? Dinheiro. Então agora, como se faz chegar água, se faz chegar não sei o quê à casa das pessoas, também tinha que se fazer como na América, que é, quer o meu amigo precisasse, quer não precisasse, por cabeça, se estava inscrito no IRS ou lá nas coisas deles, recebia, sem preencher um papel, vai receber durante 3 meses $1.200 por mês. Um agregado familiar do pai, da mãe e 2 filhos, 3.000. Porquê? Porque hoje o dinheiro faz parte dos sistemas de suporte à vida. Agora já viu o que é há 150 anos fugir e não saber onde é que vai encontrar água, não saber nada. O rei e a câmara o que é que faziam à cidade? Emparedavam e a malta ficava lá a morrer e os que morriam, os que não morriam. Quando os que se conseguiram fugir lhes constava que não estava ninguém a morrer na cidade, voltavam. Agora, é um sofrimento atroz. Hoje, os sistemas de suporte à vida chegam até nós. Agora, por amor de Deus, lembrem-se que há um sistema de suporte à vida, por causa dos consumos obrigatórios da nossa sociedade, chama-se dinheiro. O dinheiro hoje são eletrões, esqueçam-se do valor das coisas.
Epá, os economistas têm que escrever uma economia diferente, sabe porquê? A gente escreve economia porquê? Epá, porque estamos no topo da pirâmide da biologia. Nós mandamos na biologia do planeta. E então fazemos economia. Só que, desde dezembro, SARS, não sei o quê, esse é que está no topo da hierarquia biológica. E, portanto, a nossa economia é a economia desse vírus convulsionada com a nossa. E, pá, eu tenho como companhia aqui, muito atenta, que é o Valentim. Está ali um cachorro, aqui da Serra da Estrela. O Valentim está ali a dormir que nem um perdido. Era a mesma coisa que ele, o meu cachorro, querer fazer uma teoria económica para ele. A teoria económica dele é o que ele quer, convulsionado com a minha economia. Porque ele não é capaz de escrever a economia dele. Porque este período é como uma caixa negra eletrónica. Entra uma coisa, sai outra. Epá, mantenham os sistemas de suporte à vida. Se houver gente que recebe dinheiro porque não precisava, é para aquele lá saber. Tem uma conta no IRS, na Segurança Social, recebe, acabou. Isto foi um parênteses exaltado, porque as pessoas ainda não perceberam em que é que está. A malta de economia ainda não percebeu que deixámos estar no vértice da pirâmide. Deixámos estar, pá. Pronto, agora há uma coisa. Mas, pá, agora com esta coisa, metemos lá o vírus. Pá. Mas estava a dizer que a previsão com as equações diferenciais, os dados têm o caos lá metido à Lorentz, estão a ver? Os caos à Lorentz. Portanto, quando as pessoas no século VI ou antes disso, digamos, fugiam, quando de Lisboa, do Porto, em todo lado fugiam, estão a ver que a curva dá sempre uma curva da logística, aquela curva que começa muito, a curva da aprendizagem começa muito devagarinho e depois vai lá para cima, nunca é um caraças de uma exponencial, porque, olha, pá, entretanto morreram todos, né? É sempre uma logística. Mas o que é que eu faço? Está bem? E podem, como só há evolução, se a gente tiver medida, o que é que eu faço? Pego nos suspeitos, no número dos suspeitos, desde o dia 10 de março, e estou a fazer todos os dias o fitting para a curva da logística. E desde o 43º dia, portanto, desde o dia 22 de maio, até lá, os números mais para cima, mais para baixo, epá, estão aí para a curva da logística, o que dirá que se a gente chegar ao final, epá, vamos lá ver, 21 de meados de julho, se tivermos a aumentar em número de suspeitos na ordem de 2 dezenas, 3 dezenas, isto está na curva da logística no fim. A partir do dia 21 de maio é o dia em que eu vou ver se, faz 75 dias, desde o dia 10 de março, começou antes, mas pronto. Também o início dos tempos é 10 de março. Epá, e tenho essa curva, tenho muito gosto, mando-lhe assim, mando-lhe. Já tenho 2 coisas para lhe mandar. Epá, vou mandar 3 coisas. Vou mandar, como é que se chama? A peste. Vou mandar, não, mas a peste do Procópio, do ano 542. Vou mandar-lhe depois esta a curva da logística, está bem? E vou-lhe mandar uma maluqueira, porque epá, o Valentim, posso mostrar o Valentim agora? Força. Espera aí, eu não sei se sou capaz, mas ele está ali grande. Ai, caramba. Se não o virem, não tem mal. Por favor. Estão a ver o Valentim ou não? Ali no chão. Espetacular. Serra Estão a ver?
Serra da Serra da Estrela Estrela Puro. É. E então, eu devo dizer, o Valentim deu-me cabo da noite de anteontem, porque eu queria ir para a rua. E então tive de abrir a porta da varanda. E ele consolou-se ir para a varanda. E eu, quando fui para a varanda, eram para aí 2 da manhã. Não, eram 5:30 da manhã. Tinha um gravador e disse assim, eu vou pôr o gravador, vou pôr isto a gravar. Vou mandar ao professor Fernando Moreira a alvorada do dia 5 de maio, em Casal de Cinza. Ouça, é uma sinfonia de pá. Até há um cuco que entra desesperado lá a cantar, é uma coisa. Mas, e então, vou-lhe mandar estas 3 coisas. Mas o que eu faço é, e porquê é que eu faço com o número de suspeitos? É porque o número de suspeitos é as pessoas que lá chegam. O número de pessoas que estão infectados é o número de suspeitos, multiplicação convolucionada com o número de testes. A disponibilidade do número de testes tem que ser a curva da logística. De modo que é óbvio que o número de infectados chega à curva da logística. Porque, por mais caótico seja um sistema, quando faz a convolução com uma curva da logística, sai a curva da logística. Depois tem quais é que vão para os ser internados. É a convolução dos infectados com o sistema de crenças dos médicos. E depois os que vão para os intensivos. É convolucionado outra vez com o sistema. Mas quando chega a prever pelo número de mortes, também aquilo vai dar a curva da logística no fim, mas é mais difícil. Portanto, a minha coisa é com o número de suspeitos. Que eu vou-lhe mandar para todos disserem, isto não era bem com o número só de suspeitos. Porque isto tem uma coisa por trás que é os dados. Não é caótico. Espera aí, este caótico que eu falo não tem nada a ver com a Direção-Geral de Saúde. Não é? É a natureza das coisas, também. É a natureza das coisas. São caóticos no sentido à Lorente. Não é caóticos de, eles dizem qualquer coisa. Não é isso. Não é nada disso. Nada disso. As palavras é terrível. Mas era isto. Portanto, aquela coisa das previsões, no fim há de ser a logística, a curva da logística. Pode ter uma e depois aparecer lá outra, isso aí. Portanto, a gente tem que ter algum cuidado, porque o número de suspeitos por dia ainda está na ordem dos, não sei bem, mas 3.000, aí. Lá que ao fim de semana cresce. Eu devo-vos confessar uma coisa. Isto não tomem isto. Eu tenho o prémio que faz, que é um prémio que é de medicina. Não faço caroço a mínima ideia de medicina. Sou viciado em Dafalgan, porque gosto. A minha hierarquia é, em primeiro lugar, Água das Pedras, segundo, Dafalgan. Para ver. E a gente fica muito bem disposto, e aquilo pronto. Portanto, não sei nada de medicina, mas estava numa equipa com 2 médicos e estudámos, curiosamente, vírus da peste suína africana, 1970. Isto comigo é tudo há 1977, portanto já está quase a fazer 50 anos. E fiz algumas coisas com epidemias, que é a perda de coesão de estruturas. Porque precisamos muito poucas baixas para haver perda de coesão. Depois a gente retoma, porque mete lá outros meios, outras coisas.
Desculpa lá, a conversa Nada, foi grande. professor, muito obrigado. Estávamos aqui, obviamente, o resto da tarde, até não sei quantas horas, só para ouvir o professor a falar. Eu vou dizer poucas coisas. Eu ia deixar mais uma vez ao professor Sebastião Feio, que é o nosso reitor, para fazer o fecho da sessão. Mas eu queria lhe agradecer em meu nome, em nome pessoal, porque tenho o privilégio de ter tido o professor no meu júri das provas de agregação e, portanto, tive esse privilégio ao vivo e a cores e quase só para mim ouvir as suas histórias e a sua capacidade intelectual e científica. Portanto, mais uma vez, muito obrigado por esta participação. E agora passaria... Agradeço. Não, nada. Eu agora passaria a palavra ao professor Sebastião Conselho para fazer o fecho da sessão. Tá bem? Se me der licença, antes de passarmos ao nosso reitor, eu vou agradecer, faço sempre isto, agradecer à Altice o facto de eu ter aqui em Casal de Cinza fibra óptica. Nos dias piores tenho 100 KB de upload. E isto gerou aqui entre as freguesias, não veio só cá para a minha casa, vai para a freguesia toda de Casal de Cinza. Mas há aqui freguesias ao lado que ainda não têm. Modo que telefonaram ao presidente da junta aqui e dizendo, lá, tu não queres alugar o gajo para passar cá 3 meses a viver? Também tenho que agradecer porque aqui tenho isto tornou capaz, mas quero agradecer ao meu caro amigo a lembrança e o facto de eu poder partilhar estas minhas coisas Eu é que agradeço, professor. Convosco e, em especial, a presença do magnífico reitor da Universidade de Portugal. Obrigado. Todos nós. Está bem. Muito obrigado, professor Carvalho Rodrigues. Foi um chá delicioso, mesmo sem ter aqui secones físicos em chamas, foi um chá delicioso. Não era de esperar outra coisa, devo dizer. Tinha a certeza, porque todos o conhecemos e todos sabemos a sua enorme capacidade filosófica de apreciar a vida, da vista filosófica. Mas também, já agora, nós estamos num momento, eu gosto de ter esperança no futuro. E, de facto, nós estamos num momento extraordinário, com gravíssimos problemas, não está em discussão isso, não é? Com situações trágicas para um Jesus, grande sofrimento, grande sofrimento. Grande sofrimento de pessoas, enfim. Mas, ao mesmo tempo, vamos para a parte mais interessante. Primeiro, a forma como a ciência está a aparecer aos olhos das pessoas. É verdade. E nós temos que aproveitar este momento. Sim. Segundo, de facto, o estado em que já estamos, em que somos capazes de fazer todas estas palestras interessantíssimas. Começam à hora, já ontem falei com um colega também distinto e com outro hoje, começam à hora, as pessoas estão focadas. Sim. Muito mais do que estando num anfiteatro sentadas, estão focadas. E temos esta capacidade extraordinária de comunicar uns com os outros, no país e no estrangeiro. Eu tenho assistido a webinars com colegas locais. Portanto, isto é um sinal de esperança no futuro. É um sinal de esperança no futuro. Primeiro, de esperança na ciência. Segundo, de esperança na nossa capacidade de adaptação. E, claro, com pessoas como a professora Carvalho Rodrigues, pôr as pessoas a pensar na vida e na essência da vida, nós iremos lá chegar. Muito obrigado. Bem-aja. Muito obrigado a todos os participantes. Também eu, um abraço a todos. Alguns conheço, especial ao Filipe, que conheço. O Filipe, trabalhámos juntos, não é? De maneira que é assim a vida. Muito obrigado. E Fernando, mais uma vez, Fernando Moreira. Sim. Mais uma vez, o meu reconhecimento por estas oportunidades que dá a todos nós de beber este chá tão agradável. Eu é que agradeço a participação de todos e ficam já todos, desde já convidados para amanhã à mesma hora, às 5, com outro palestrante também muito, muito interessante. Claro que é sempre difícil, depois de ter o professor Carvalho Rodrigues, quem vem a seguir tem sempre uma tarefa complicada
para se aproximar, não digo ser igual, pelo menos para se aproximar desta grande dimensão intelectual e em especial humana. Professor Carvalho, mais uma vez, muito obrigado. Professor, agradeço-lhe imenso ter partilhado connosco e a todos, até amanhã, espero continuação. Um grande abraço, professor Carvalho Rodrigues. Um grande abraço. Então, quando a alegria voltar, estão todos convidados para vir fazer aqui uma festa. Aí estarei. Ao Valentim, já que encontrar-se comigo vai ser uma chatice. Mas o Valentim merece que venham até aqui. Sem dúvida. Saúde, muita saúde. Um abraço grande. Um abraço grande. Muito obrigado a todos. E até amanhã. Obrigado. O meu caro professor gravou isto ou não? Gravei. Estou a gravar. Pronto, okay. Se um dia, agora tem estes dias e vai ter outras coisas, mas se depois me puder fazer chegar